uma prática realizada e comemorada por muitos, não só atualmente, mas também há muitos anos, séculos e milênios na antiguidade. Eu sou Rômulo Marasquim, do canal Firmeza da Verdade. Onde o Messias nos manda fazer festa de aniversário, com bolos, velas, cantiga e ainda apagar a luz. Compare a hora de cantar parabéns com um centro de feitiçaria. Eles ficam em pé ao redor de uma mesa com as luzes apagadas. Em cima da mesa, velas acesas, e eles cantam no escuro. Não é muita coincidência. Quem habita no escuro? Quando apagam as luzes e cantam, a quem eles cantam? A Deus? Ao Criador? A alguma divindade? De forma alguma. No aniversário acontece uma idolatria. Fazem uma festa para a pessoa, coloca essa pessoa por trás da mesa, de frente para todos, como se fosse um santo, onde os fiéis ficam à frente e lhe oferecem sacrifícios, que neste caso são os presentes. Isso não é uma idolatria. Você sabe de onde veio e para que veio o bolo de aniversário? O bolo de aniversário veio da Grécia Antiga, onde fazia um culto de agradecimento à deusa Ártemis, que na verdade era um demônio, pela fertilidade dos campos. E as velas, eles acreditam que tinham através da fumaça o dever de levar os pedidos e desejos aos deuses. Que deuses são estes? Já vimos que o Criador condena qualquer adoração a outros deuses, porque não existem, mas por trás deles vem a imagem da besta, porque são ídolos mortos, demônios. Por isso, tudo que vimos sobre a festa de aniversário não é oriunda do Pai. Qual a origem da festa de aniversário? De onde surgiu e como surgiu? Qual é a verdade oculta por trás da comemoração do tão conhecido aniversário? Essas festas tiveram origem na antiguidade, nos tempos dos primórdios. Os romanos comemoravam o nascimento de uma pessoa conhecido como dies. Os tradicionais bolos de aniversário surgiram na civilização grega, quando os adoradores da deusa da fertilidade Ártemis faziam um bolo de mel e pão no formato de uma lua, o que era uma homenagem em simbologia a Semíramis, mãe de Tamuz, que se considerava a deusa lua. Você pode dizer, mas onde isso está na Bíblia? Está aqui em Jeremias 7, verso 16 ao 20. Tu, pois, não intercedas por este povo. Aqui é o Criador falando para Jeremias, dizendo a ele, não interceda por esse povo, não orem por esse povo idólatra, nem levantes por ele clamor ou oração, nem me importunes, Jeremias. Por quê? Porque eu não te ouvirei. O Criador está dizendo que não vai ouvir, que não quer ouvir intercessões e orações a favor de um povo idólatra. Verso 17 diz o porquê. Acaso não vês tu o que andam fazendo nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? Os filhos apanham a lenha, ou seja, a madeira, os pais acendem o fogo, e as mulheres amassam a farinha para se fazerem bolos à rainha dos céus. Olha aqui a Semíramis. A rainha dos céus é a Semíramis. O bolo está sendo feito e oferecem libações a outros deuses para me provocarem a ira. Verso 19. Acaso é a mim que eles provocam a ira,
diz o Criador, e não antes a si mesmos para sua própria vergonha. Verso 20, portanto, assim diz o Altíssimo, eis que a minha ira e o meu furor se derramarão sobre este lugar. Que lugar? Todo o lugar em que estão fazendo isso, todo o lugar em que estão homenageando a Rainha dos Céus, fazendo bolos, comemorando o Natal, pois é uma idolatria a Semíramis, sobre os homens e sobre os animais, sobre as árvores do campo e sobre os frutos da terra, arderá e não se apagará. Aqui está falando do grande e terrível juízo da grande tribulação também, em que, a partir da primeira trombeta de Apocalipse, que está no capítulo 8, grande parte da terra irá sofrer. Tanto os seres humanos serão queimados, como animais terrestres e aves. É o que a Escritura diz. Você querendo ou não, você gostando ou não. E a culpa é totalmente sua por adorar outros deuses, celebrando o Natal e o aniversário, que indiretamente é praticamente quase a mesma coisa. As velas colocadas em cima do bolo também surgiram na antiguidade, na época dos deuses antigos, pois as pessoas acreditavam que a fumaça das velas levavam as preces dos fiéis até o céu, além de proteger o aniversariante de espíritos ruins e garantir sua proteção ao ano vindouro. Sim, você não escutou errado. Toda essa tradição e costume de acender velas em cima de um bolo surgiu do paganismo demoníaco, onde as pessoas acreditavam que tais velas serviam para proteger de espíritos ruins, malignos e garantir sua proteção ao ano que viria. As velas acesas também servem para abrir portais, neste caso de invocação. Só que as velas precisam estar em certas posições específicas. Nesse caso, as posições mais famosas são em formato de pentagrama ou hexagrama. Espíritos malignos são invocados desta maneira. Então abre-se um portal e espíritos malignos adentram a esta dimensão. Esses costumes de bolos e velas são costumes de adorações a demônios. Quando a pessoa prepara a tradição de bolo e vela ao aniversariante, a mesma está fazendo adoração oculta aos deuses greco-romanos. Podemos citar de que o mesmo jeito é comemorar a Páscoa, o Natal, o Carnaval, São João e etc. A Páscoa da forma mundana, de coelhinhos e ovos, que não tem nada a ver com o real significado da Páscoa. Mas o que as escrituras sagradas relatam sobre aniversários, na verdade existem duas passagens de aniversários nas escrituras, e não foram nada positivas. Apenas duas. Vejamos. E aconteceu ao terceiro dia, o dia do nascimento de Faraó, que fez um banquete a todos os seus servos e levantou a cabeça do copeiro-mor e a cabeça do padeiro-mor no meio dos seus servos, e fez tornar o copeiro-mor ao seu ofício de copeiro, e este deu o copo na mão de Faraó, mas ao padeiro-mor enforcou, como José havia interpretado. Gênesis 40, 20 a 22. Ou seja, no aniversário do Faraó houve morte. Lembrando também que Faraó invocava Horus e era um ímpio. Vejamos a outra passagem, que foi no aniversário de Herodes. Festejando-se, porém, o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante dele, e agradou a Herodes. Por isso prometeu com juramento dar-lhe tudo o que pedisse. E ela, instruída previamente por sua mãe, disse: dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. E o rei afligiu-se, mas, por causa do juramento e dos que estavam à mesa com ele, ordenou que se lhe desse, e mandou degolar João no cárcere. E a sua cabeça foi trazida num prato e dada à jovem, e ela a levou à sua mãe. Mateus,
14, 6 a 11. A própria passagem explica o quão foi negativo o aniversário do rei Herodes. O fato é que nem o nosso Salvador, nem os seus discípulos e nem os seus profetas comemoravam aniversários. Então veja que em toda a Bíblia só temos duas narrativas de aniversários, do faraó e do rei Herodes, dois ímpios que comemoravam seus aniversários. Mas o que o nosso Salvador nos ensina sobre festas e jantares? Vejamos. E dizia também ao que eu tinha convidado: quando deres um jantar ou uma ceia, não chames os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem vizinhos ricos, para que não suceda que também eles te tornem a convidar e te seja isso recompensado. Mas quando fizeres convite, chama os pobres, aleijados, mancos e cegos, e serás bem-aventurado, porque eles não têm com o que te recompensar, mas recompensado te será na ressurreição dos justos. Essa ressurreição dos justos refere-se ao dia da volta do Messias, que será apenas no final da grande tribulação. E então serão dados os galardões, as recompensas, aos salvos. Na interpretação, o que é mais importante para o Salvador é o convite das pessoas mais humildes e necessitadas, e não de pessoas que possam recompensá-las, como parentes, amigos, irmãos e ricos. Note que o dia mais importante na religião conhecida como satanismo é o dia do nascimento, pois acreditam que neste dia nasce um Deus. Anton LaVey, fundador da Igreja de Satã, disse: I'm glad that Christians' parents let their children worship the devil at least one night out of the year. Estou feliz que pais cristãos deixam suas crianças adorarem o diabo pelo menos uma noite do ano. Ele disse isso em referência ao aniversário. E ele também disse: Birthdays, the highest of all holidays in the Satanic religion, is the date of one's own birth. O maior de todos os feriados na religião satânica é a data do próprio aniversário da pessoa. E veja aqui uma cena do seriado Sabrina, que é transmitido na Netflix como entretenimento familiar. O próprio Satanás, sentado junto na comemoração do aniversário da Sabrina. Quer mensagem subliminar mais direta do que essa? Sim, te enganaram há todo este tempo. Durante todo esse tempo, você deu crédito a mentiras pagãs, mas não na verdade. E se você está comemorando isso e quer fazer as coisas corretamente, você deve parar imediatamente com isso. O Criador está te chamando para parar de ser idólatra e cometer costumes pagãos. Arrependa-se. Arrependa-se de tudo que você já fez de errado. Volte para os caminhos do Pai. Ele está te chamando, creia nisso. A verdade está sendo propagada diante dos seus olhos, aos seus ouvidos nesse exato momento. Mude, arrependa-se. Minha missão foi feita, lavei minhas mãos. A verdade foi exposta e o alerta foi dado. Agora, cabe a você escolher ou não o que você vai fazer. O Espírito está te chamando. Muitos são chamados, poucos os escolhidos. Espero que você seja um desses poucos. Grande abraço. Rômulo Marasquim do canal Firmeza da Verdade.